Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tablets e quais são os tablets que, na minha opinião, são os mais interessantes do mercado para a maior parte das pessoas, para a maior parte dos usuários. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeira coisa aqui, visitar a internet para ter uma ideia aí do que nós temos de interessante. Aqui eu coloquei algumas opções, tá? O Tab S6 Lite hoje é uma opção muito interessante, apesar de ser um tablet mais antigo, ele está em linha ainda, tem essa versão mais recente, 2024, lançada pela Samsung, pode ser um excelente tablet, olha, está com um preço bem legal. O Tab S9 FE também tem umas boas características e um bom preço. Tab A9 Plus, aí para quem é a turma do mais baratinho, e o Tab S9 eu vou mostrar o preço já já, aí claro, você pula um belo degrau aí para cima, tá? Bom, falando aqui de sistema operacional, o Tab S6 Lite já vem com o Android 14 da caixa, tá? O S9, se não me falha a memória, também já está. Os outros dois, eu não sei se eles já foram atualizados, mas eu acredito que sim, tá bom? Bom, o que me interessa desses tablets aqui? Veja que, por exemplo, né, o Tab S9 FE, ele tem até um processador mais moderno, né? Tem um Exynos 1380, processador de celular intermediário. Aqui, mesma coisa, né? Para o Tab A9 e o Tab S9, aí sim você vai ter um Snapdragon 8 geração 2, tá? É o melhor processador, mas você acaba pagando por isso. Aqui dos outros modelos, o S9 FE tem 6 de RAM, acaba dando mais conforto para o usuário. Mas todos têm as telas muito semelhantes, tá? Muito parecidas em tamanho. Eu daria preferência para os modelos mais recentes, né? S9 FE principalmente, né? Porque ele tem 90 Hz de FPS, e o S9 tem 120, aí é outro nível de equipamento, tá? Então, aqui dando uma passada muito rápida, eu não vejo ninguém gravando vídeos, né, ninguém tirando altas fotos, né, com o celular. É mais para tirar foto de uma lousa, de repente de uma apresentação, de alguma coisa muito pontual. Então qualquer um está bem servido aqui. E por final aqui a bateria também S9 FE tem uma bela bateria, até melhor do que os outros concorrentes, perdendo apenas para o Tab S9. Pegando aqui, claro, aqui nós temos preços de mercado que variam geralmente para baixo, e aqui nós temos na própria Samsung para discorrer um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o Tab S9 FE, como era de se esperar, né? No mercado você encontra por este preço aqui, na Samsung tem uma diferença assim, está um pouquinho mais caro. À vista, mesmo à vista, né? Fica 2.969, mas é um equipamento que já vem com 128 de memória para armazenamento. É bem interessante, tá? Aqui nós temos esse é o FE Plus, aqui nós temos o FE, aí sim, 2.699, que é uma compra bem interessante. E aí, se a pessoa sim, tiver mais aí dinheiro, mais bala aí para gastar, mais grana, dá para chegar aqui neste modelo, no S9, que já vem com a capa teclado e com a caneta, tá? Então aqui nós temos uma vantagem interessante. Aqui, voltando para o Tab S6 Lite LTE ou Wi-Fi, nós temos por preços bem mais baixos, tá? E nós temos o aparelho já com capinha e com caneta, tá? Que é, assim, faz uma diferença, na minha opinião, bem grande. Aqui vamos colocar o de 128, aqui não está aparecendo, não deve estar disponível, né? Mas vir com uma capinha e com a caneta eu acho que é muito importante, porque aí depois você só vai usar qualquer teclado que você queira, caso faça real necessidade mesmo para o teu dia a dia. Bom, agora falando um pouco aqui sobre o meu uso específico, tá? Aqui eu tenho um iPad Pro de 11 polegadas, que ele foi comprado com dinheiro de um iPad Pro de 12,9 polegadas, um pouco mais antigo, tá? Então eu tive que colocar pouco dinheiro nessa troca,
e era o que dava para fazer, né? Eu não tinha como trocar e querer um troco, porque eu fiz essa troca numa loja que vende novos, usados e tudo mais, tá? Então, eu tive que ficar com outro modelo, até de um valor um pouquinho maior, por isso que eu estou com esse M2. Mas o que eu percebo aqui da minha utilização dos últimos anos de tablet? Bom, quem é um usuário um pouco mais pesado, que acaba sendo o meu caso, tá? Aonde está o peso desse uso? O peso desse uso, ele acaba ficando com a edição de vídeos. Então, assim, eu edito o vídeo e acabo utilizando o LumaFusion, é o aplicativo que eu uso com maior frequência, e também na parte de vídeo eu tenho a possibilidade de usar o DaVinci Resolve também, tá? Então aqui, e com o chip M2 eu consigo editar bem aqui no DaVinci, e também posso usar o Final Cut e Logic Audio. É a utilização da maioria? Nem de perto, tá? Nem de perto. Aqui eu tenho ainda a possibilidade de usar o Procreate, que é utilizado pela minha esposa para desenhos, para fazer trabalhos mais artísticos. Está acima, sim, aí do que a gente encontra no mercado, e realmente é uma ferramenta muito, muito interessante. Outra parte que me interessa bastante é a parte de música, tem muito aplicativo de música, eu gosto muito de sintetizadores e baterias eletrônicas, então aqui eu tenho uma quantidade de aplicativos que eu não consigo nem chegar perto disso no Android, tá? Então aqui é um diferencial, tá? Uso para tocar ao vivo, qualquer coisa parecida? Não, uso para fazer trabalhos em casa, para brincar. Tá? Mas tem um nível excelente, tem um som bem encorpado, dá para usar muito bem para muita coisa esse tipo de equipamento, tá? Agora, falando de usuário normal, de qualquer pessoa comum, eu não acho que vale a pena gastar esse dinheiro desse tablet, do modelo Pro, ou até de um S9 Ultra, um S9 Pro, para o que ele vai te entregar. Ele vai ficar com um preço muito próximo de um computador, e não vai entregar tudo o que você precisaria e encontraria em um computador, tá? Então, aqui aonde eu acho que é a grande aposta para a maior parte das pessoas é para trabalhar com anotações, com PDF, com pequenos textos, planilhas e apresentações, mas nada muito cheio de macros, cheio de cálculos mais complexos, que aí pode ser que não rode. Um belo teste é sempre ver se a sua planilha roda no seu celular, se rodar no celular vai rodar no tablet, mas aonde eu vejo o grande ponto do tablet para a maior parte das pessoas, eu vejo para estudo, tá? E para você estudar com tablet, o que você vai precisar? Você vai precisar de um aplicativo de bloco de notas, seja um Samsung Notes, ou seja da Microsoft, o Notes da Microsoft, ou seja o Keep, ou do Google, ou qualquer bloco de notas, um GoodNotes da vida, que hoje roda no Android, roda no iOS e no iPadOS. Então assim, um bom aplicativo bloco de notas, um aplicativo para você poder ler e editar, fazer marcações em PDFs, tá? Isso é importante também. E, por fim, um navegador, um Chrome ou um Samsung, qualquer navegador na internet. Então, com isso, você já vai conseguir estudar e trabalhar uma pessoa normal, sem exigências de edição, tá? Vai conseguir trabalhar com folga, sem nenhum problema. Claro, eu acho a canetinha importante, então se você tiver um modelo que venha com a caneta ou tem a possibilidade de usar a caneta aí de um equipamento, de um modelo mais barato, tal, até a minha tá sem carga, preciso carregar sem essa capinha, né? Então, assim, uma capinha eu acho importante para proteger, e a caneta. O resto, uma capa teclado ou algo parecido, eu acho que dá para esperar, não é nada super importante. Mas para você começar a estudar, eu acho que você vai precisar de 11 polegadas, eu acho que é o ideal, é um tamanho que fica assim super confortável numa mochila, então eu acho importante que você tenha esse tamanho, não é gigante, mas também não é minúsculo, então 11 polegadas você tem uma boa área de visualização.
tenha uma caneta, seja a oficial da marca, uma caneta mais simples, mas tenha uma caneta compatível para poder trabalhar. E aí vai ser o Chrome ou o navegador da sua escolha, um leitor de PDF, um bloco de notas e um pacotinho aí de escritório para poder abrir outros arquivos. Então, eu considero essa máquina, esse tipo de máquina, né, mais simples, como aquelas que eu mostrei para vocês, é ideal para quem estuda. Eu acho que é o grande beneficiário de um tablet, acaba sendo o cara que estuda, que usa ele para fazer anotações em sala de aula, para fazer tarefas, para trabalhar mesmo, seja na escola, na faculdade ou numa pós, trabalhar estudando mesmo. Agora, quem usa o tablet para estudar? Precisa do tablet mais potente do mercado? Precisa de um iPad Pro ou precisa de um Tab S9? Não. Esse é o ponto. Eu não pegaria, isso gosto meu, tá? Eu não pegaria uma série A, por exemplo, da Samsung, mas mais por ter uma memória menor, por ter 64 de armazenamento e não um mínimo de 128. Então, eu acho que 128 é um bom corte. Qualquer tablet que tenha aí 128 de memória para cima fica mais confortável, nada contra o 64, se a tua grana der para chegar no 64 não tem problema, vai no de 64 que vai dar para usar, você coloca um cartãozinho de memória, salva as coisas fora dele e você vai conseguir se virar, mas tenha em mente que aí sempre, eu considero para a maior parte das pessoas, um tablet que rode bem, o navegador na internet, o pacotinho Office ali tranquilo, seja do Google, seja da Microsoft, de onde for, ou seja, qualquer um intermediário consegue rodar isso tranquilo. E se vier com uma canetinha, eu acho que é o cenário ideal para você usar para 99% das coisas. Eu que trabalho com isso, trabalho com tecnologia, eu só vi editar vídeo no tablet, gente, tirando o tempo que eu fiquei entre o Dell G5, quando eu me desfiz dele, até chegar o primeiro Mac com o chip M1, o MacBook Air, eu fiquei, sei lá, uns 6 a 7 meses editando num tablet e tenho na minha memória que o Barba fazia isso também, até algum tempo atrás. Hoje não faz mais acho que para teste e tal, mas edita hoje num computador, não edita num iPad, tá? Então, assim, o usuário mais pesado é uma minoria absurda, então um tablet do nível intermediário não precisa nem ser um S9, se chegar no S9 melhor ainda, mas um S6 Lite ou um S9 FE, eu acho que para a maior parte das pessoas dá tranquilo para trabalhar, para estudar, com as seguintes vantagens na minha opinião. Primeiro, bateria vai durar muito mais do que um notebook. Segundo, é muito menor e mais fácil de levar do que um notebook. Terceiro, para você fazer anotações numa sala de aula é muito melhor, mais compacto do que um notebook que você vai ter que digitar, você vai poder anotar como se fosse, né, um caderno mesmo e escrever anotações num livro, num PDF que você tenha, num leitor de livros. Então é muito mais flexível, a bateria vai longe e é muito menor. Então é muito mais discreto até para você colocar numa mochila, porque até uma bolsa pequena cabe um tablet de 11 polegadas, ele desaparece e não fica evidente que você está levando um tablet para cima e para baixo. E com essas opções que eu mostrei para vocês, né, entre R$1.000 e R$2.000, aí 2.500, eu acho que pode ficar ainda melhor, que você vai gastar pouco e vai ter um belo companheiro aí para estudar e trabalhar fora de casa. O modo DeX é importante, ou o modo de espelhamento? Na minha opinião, é importante se você for um professor. Se você não for, eu acho que dá para ficar com um tablet mais simples sem esse recurso. Você vai conseguir ficar bem, a não ser que o tablet seja o seu computador principal. Aí é diferente, aí é bom que seja um modelo. Preferencialmente, acho que o S9 já tem isso, os anteriores eu acho que é mais complicado de encontrar, né, os mais simples, né, o Tab S6 Lite não tem, que eu saiba, então tem que ver direitinho essa questão. Mas se você não for professor, eu acho que dá para você seguir em frente tranquilo. E de qualquer forma, dependendo do celular que você tiver, se você tiver uma linha Galaxy S ou um Motorola Edge da vida, você consegue fazer o uso desse modo desktop tranquilamente e o tablet fica algo mais compacto para você levar para a sala de aula, fazer leitura, fazer anotação, tá? Então, eu acho que vale muito a pena
esse tipo de tablet mais em conta para você poder estudar e levar para qualquer canto sem nenhuma grande preocupação, porque o valor vai ser menor, né? E ele vai ser bem mais compacto e discreto, bem mais fácil de transportar do que um notebook, sem dúvida alguma. Tem diferença de poder? Tem diferença, óbvio que tem, mas esse tipo de equipamento não é para ter o mesmo uso, a mesma forma de utilização de um computador, são coisas diferentes. E para estudar, eu acho que tablet com certeza é a melhor coisa para você levar para cima e para baixo. Bateria longa, tamanho pequeno, preço baixo, junta isso tudo, dá assim um kit vencedor, tá bom? Então é isso, pessoal, só lembre sempre de buscar um modelo que tenha capinha e caneta, para você já não sair do zero, né? E de resto, eu acho que é uma excelente compra, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!